Vamos cantar Entre os Querubins? Entre os querubins, e nas alturas está o teu trono, teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda, e chamaste a Israel, o povo que escolheste para chegar-se a ti. Queres que teu povo te conheça, Senhor, e movesse com poder neste lugar. Faça a vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do vento estás, e maravilhas farás, enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu ver, de novo vou te dizer que te amei. Além do vento estás, e maravilhas farás, enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu ver, de novo vou te dizer que te amei. Quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus no Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Cantemos o hino de número 254. Logo em seguida, peço ao reverendo Marcelino que nos dirija a Deus em oração. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador.
tristeza me quer hoje consumir. Nada que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. Ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegando. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Vem ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, me leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Pai, mais uma vez nos reunimos com o propósito de adorar ao Senhor, de poder engrandecer o Teu santo e bendito nome, ó Deus, que vive nas alturas, adorado e exaltado pelos anjos, enquanto nós, ó Deus, no privilégio que nos concede de fazermos também isso aqui, neste momento, ó Deus. Obrigado pelo privilégio que nos concede. Seja adorado e exaltado o Teu nome por todos aqueles, ó Deus, que nesse momento também em outros lugares se reúnem com o propósito de poder Te servir. Também, ó Deus, pedimos que dessa forma fale a nós, o Teu povo, nos abençoe com bênçãos que somente do Senhor podem provir. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o cântico Essência de Deus. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta.
destinos ou futuros, fazer mover a montanha com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. E sem razão, a vida então passaria, mas eu seria falar, e se eu quisesse a tocar, se dentro de mim não valer seu amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Foi sem razão, a vida então passaria, mas eu seria falar, e se eu quisesse a tocar, se dentro de mim não valer seu amor. Estamos aprendendo um cântico espiritual. Vamos novamente cantá-lo, para que fique bem fixado em nossas mentes o cântico Confiança. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a
Vamos orar? Senhor, é o teu povo reunido para adorar e bendizer o teu santo nome. Momento que nos traz, Senhor, tanta alegria. É um privilégio, ó Deus, ser o teu povo, poder confiar no Senhor. Pedimos a instrução para as nossas vidas através da tua palavra. Que seja o momento, ó Deus, que percebamos o cuidado do Senhor para com as nossas vidas no meio das tempestades. Nós confiamos no Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Cantemos o hino de número 225. Eis-me o Salvador aqui, corpo e alma oferto a ti, servo inútil sem valor, mas pertenço a meu Senhor. Fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar. Salvo estou por teu amor e me volto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande apreço do perdão, dá-me igual consagração. Redimido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, eu em plena sujeição. Vamos abrir a palavra de Deus? Em Eclesiastes capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada a Deus de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Irmãos, nesses dias, quando estamos distantes
uns dos outros, com a saudade de ver todos os queridos irmãos acostumados a adorar o Senhor no mesmo local, no mesmo instante. Por causa da pandemia. Um período já grande, estamos distantes. A adoração, fora do nosso templo, fora do lugar onde nos reunimos, o texto que o sábio Salomão escreve, nesse capítulo 5, versículo 1 a 7, nos chama a atenção para a adoração. O homem criado para adorar a Deus. E nesse versículo 1, ele começa falando a maneira como que devemos aproximarmos de Deus. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Ele está falando da adoração comunitária. Mas o que fazer quando não estamos no mesmo lugar? Você, agora no aconchego do seu lar, você pode adorar? Esse texto faz sentido para a sua vida? Há uma preocupação. Como que os crentes, como que as pessoas estão na sua vida de comunhão com Deus? Se estão orando, lendo a Bíblia, no momento de culto, cultuando a Deus? Quero dizer que este momento é singular. Não é um momento para você estar mexendo com outras coisas. Você não está diante de uma programação corriqueira. Mesmo distante, no aconchego do lar, neste momento, é momento de culto a Deus. Precisamos, então, ver este contexto de guardar o pé quando entrarmos na casa de Deus. Creio que esse conceito vem do episódio narrado em Gênesis. Quando Deus apareceu a Jacó, quando ele fugia do seu irmão, no capítulo 28 de Gênesis, versículos 16 e 17, nós temos as seguintes palavras: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Ele não estava
em uma construção com 4 paredes, com bancos, com um púlpito, reunidos ali com muitas pessoas. Ele estava no relento, cansado de uma viagem, fugindo. Mas naquele lugar o Senhor aparecera. E ele então tem a consciência de que o Senhor estava naquele lugar. E porque o Senhor estava ali, precisava ser temido. Não era um lugar para ficar à vontade, mas era um lugar para temer, porque o Senhor estava ali. E porque o Senhor estava ali, então é a casa de Deus. Porque eu chamo a sua atenção para este aspecto, porque neste momento você pode estar no seu sofá, na sua cama, no ambiente do seu lar, e pensa que quem comanda, quem manda neste local, ali, aí, é você. E você não percebe que neste momento, este local é o local de encontro, do seu encontro com Deus. E Deus está aí. Deus está em todo lugar. Então, onde Ele está, é a casa de Deus. E deve ser temido. Podemos olhar esse mesmo conceito quando Deus aparece para Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5, temos as seguintes palavras. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia do fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá para ver e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O escritor de Eclesiastes diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Vemos esse conceito de Jacó no relento, dizendo: é a casa de Deus, porque Deus está aqui e deve ser reverenciado, deve ser temido. Vemos Moisés, quando vê aquele episódio, ele se aproxima, ele é advertido para tirar as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele estava era a terra santa, é a casa de Deus. Estar na presença de Deus exige santidade de vida. Estar na presença de Deus exige temê-lo. Neste momento de culto, é um momento de temor reverente ao Deus Criador, Senhor de todas as coisas. Se formos percorrer toda a Bíblia, veremos que ao construir o tabernáculo foi qualificado como sendo a casa de Deus. Também quando olhamos em termos do templo
que Salomão construiu, o templo foi designado como sendo a casa de Deus. Mas quando chegamos no profeta Abacuque, após um profeta que veio para falar do povo da sua desobediência, momentos difíceis do povo de Deus, nós encontramos as palavras no capítulo 2, Abacuque, capítulo 2, versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Qual o conceito que temos aqui? Não está falando do templo de Jerusalém. Que como que estaria calando toda a terra? Se olharmos somente para um local geográfico. Mas está falando aqui o mesmo conceito que temos no Jardim do Éden. O Jardim do Éden é a casa de Deus, onde Deus colocou ali Adão e Eva para o adorá-lo. Mas o propósito é que toda a terra adorasse o seu santo nome. À medida que as pessoas fossem multiplicando, fossem nascendo, adoradores, mais adoradores, pudessem adorar e bendizer o nome do Senhor. O conceito aqui de Abacuque é que Deus está no seu santo templo. A terra toda é dele e ele deve ser adorado. Então, não pense você, pelo fato de estar na sua casa, você pode adorar o Senhor da sua maneira. Não. Há as prescrições da palavra de Deus e a adoração que você deve prestar na sua casa, como creio que você está fazendo, deve ser a mesma se estivéssemos todos reunidos no mesmo local. As palavras que o Senhor Jesus falou à mulher samaritana nos alerta a esse respeito. Vejamos João capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 24. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Onde Deus deve ser adorado? Somente quando reunimos em comunidade? Creio que dentro dessa pandemia, no que concerne a vida cristã, está sendo uma oportunidade muito especial para nós. Saber que o Deus da igreja, o Senhor da igreja, ele não se limita a ser adorado somente no contexto de quatro paredes do templo que nós frequentamos. Mas este nosso Deus, ele é adorado em todo e qualquer lugar. Portanto, neste momento, você deve estar adorando. Mas cuidado. Guarda o pé. Porque agora você está na presença de Deus. Há uma outra coisa muito importante
que olhamos no contexto do que Salomão está escrevendo, é a maneira que devemos proceder. E nesse versículo primeiro, olhamos a segunda parte do versículo, diz: chegar-se para ouvir é melhor. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não sabem que fazem mal. Você está na presença do Senhor. Você deve preparar, e cremos que você preparou para este momento de culto. Você não chegou correndo, você não chegou de qualquer forma. E nem creio que este momento de culto é um momento que você está usando para fazer outras coisas. Mas nesse momento você está cultuando a Deus. Mas para cultuar a Deus, é melhor você ouvir a palavra de Deus que ficar oferecendo sacrifícios sem primeiro ouvir as prescrições da palavra de Deus. Coisa boa no culto, maravilhosa, é poder ouvir a palavra de Deus. Mas há uma terceira coisa que é importante. A primeira, onde você está adorando a Deus, aí é a casa de Deus. Segundo, é melhor ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo. Então, creio que você chegou para adorar com a disposição em ouvir. Mas uma terceira coisa, evita a pressa. Evite a pressa. No versículo 2, então, temos as palavras: não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Tome cuidado. Você está diante de um Deus Todo-Poderoso. Não vai falando qualquer coisa. Não seja precipitado. Não seja apressado ao estar diante de Deus. Então, ouça a sua palavra. Nada de pressa. Haverá um momento dentro do culto para você falar. E nós falamos com Deus nas orações. Nós falamos com Deus no momento que cantamos. E creio que você está realizando tudo isso neste momento de culto. Você não está só ouvindo cantar, mas você está cantando. Você está lendo a Bíblia, porque Deus nos fala através da sua palavra. No momento que estamos orando, você está orando também. Mas cuidado com o que você fala. Seja prudente, nada de apressado, nada de precipitado. Por quê? Tem limites. E a segunda parte do versículo 2 e o versículo 3 temos: porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, seja poucas as tuas palavras,
porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, palavras tolas, palavras sem significado. Então você não está diante de uma outra pessoa igual a você. Creio que nesse ambiente familiar, você está diante de pessoas queridas, mas não esqueça de que Deus está presente ali. Agora veja bem, Ele está no céu, você na terra. Lembra da oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele diz, Pai Nosso. E aí ele faz essa distinção, que estás no céu. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Nós somos criatura, nós somos o seu povo. Por isso, cuidado com o que falamos diante de Deus. No momento de culto, é o momento de nós ouvirmos o Senhor, falamos com Ele, mas não sejamos precipitados. Não tenhamos pressa. Tenhamos cuidado com o que falamos. Tiago, capítulo 1, versículo 9, traz a seguinte orientação. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Temos um outro assunto nesse texto, que vem no contexto dos fazer votos. E vamos ler, eu quero convidar você novamente a ler este texto, o versículo 4 ao versículo 7. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada a Deus de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Na casa de Deus, reverência. Não seja precipitado, nem apressado. Deus está no céu. Você aqui na terra. Agora fala em termos de voto. Quando fizer um voto, você deve cumprir. Não tarda em cumprir. Podemos fazer votos? Há uma necessidade de fazer voto? Ou essa situação é no contexto do Antigo Testamento? E sempre o voto está no contexto de juramento. No contexto quando prometemos, diante de uma situação toda especial, prometemos a Deus, tanto no que concerne as nossas vidas, ou os nossos bens, família. Então, se fizermos um voto, nós devemos cumprir.
Mas há uma necessidade de realizarmos votos. Eu creio que o Senhor Jesus, Ele nos instrui. Em Mateus 5:37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Precisamos ser coerentes no falar diante de Deus. Mas quando olhamos no Antigo Testamento, vemos uma pessoa que fizeram um voto precipitado. Foi Jefté. No momento de precipitação, não pensou no que estava fazendo e fez algo totalmente errado, fez um voto totalmente equivocado. Em contrapartida, nós olhamos um texto que todos conhecemos, de Ana, querendo ter um filho, ela pede ao Senhor o filho, mas ela faz o voto que estaria devolvendo. E a Ana vai lá e cumpre o que ela prometera. Irmãos, nós não precisamos fazer voto. Mas também não somos impedidos de fazer. Se fizermos um voto diante de Deus, devemos cumprir. Há quantas pessoas que fizeram votos e não cumpriram. Mas o melhor princípio que temos é a coerência no nosso falar. Diante de Deus, em primeiro lugar. Sim, sim, não, não. Porque seremos coerentes com a própria palavra de Deus. Mas há uma outra coisa que chama a atenção para fecharmos o nosso estudo, nossa mensagem, que é o temor do Senhor, conforme o versículo 7. Devemos temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Irmãos, muitas das vezes, na nossa adoração especial ao nosso Deus, nós tratamos a Deus sem nenhum respeito. Nós não o reconhecemos em termos da sua grandeza. Provérbios 1:7 temos as seguintes palavras: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Se uma pessoa não teme ao Senhor, ela não é sábia. Ela será precipitada no falar, apressada em estar diante de Deus no seu proceder. Se ela não tem temor do Senhor, ela faz da adoração ao Senhor, no momento de culto ao Senhor, como sendo um momento que está assistindo ao filme, ou ao jornal, ou a outra programação, porque ela não é sábia para temer, ou porque ela não teme ao Senhor, então por isso ela não tem sabedoria para estar diante do Senhor. O Salmo 111, versículo 10, nós temos essas palavras: o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Revela prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, revelam prudência todos os que o praticam. Também no Salmo 112, versículo 1, temos, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Se continuarmos no Salmo 115, versículo 11 e 13, confia no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequeno como grande. Este momento de culto no seu lar, aqueles que têm os seus filhos devem estar também neste culto. Cremos que todos estão realizando o culto doméstico. E tratando do nosso culto público, creio que é a família que está em adoração. E o Salmo 128, versículo 1 e o versículo 4, encontramos: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. De que maneira você está cultuando? Mais de 100 dias, sem a presença física dos pastores, dos presbíteros, diáconos, dos demais membros da igreja. Você está no conchego da sua casa. De que maneira você está adorando ao Senhor? De maneira relapsa? Cuidado com a sua adoração. Porque você estará recebendo bênção do Senhor neste momento de adoração. Mas Ele não aceita que a adoração seja feita de qualquer forma. Guarda o pé quando entrar na casa de Deus. Não seja precipitado. Pare pouco. Esteja pronto para ouvir. Se fizer voto, então esteja pronto para cumprir. O mais rápido possível. Mas não esqueça de temer ao Senhor. Ele é o soberano. Ele merece todo o nosso respeito, toda a nossa reverência. Irmãos, que desafios temos de cultuar a Deus, longe da comunidade, longe da igreja, no aconchego do nosso lar, e adorá-lo, cultuá-lo, como Ele prescreve na sua palavra. Mas Ele é o nosso Deus. Fomos criados para adorá-lo. Cantemos neste momento o cântico espiritual, aliança. Consagremos também a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. E ao final eu convido o reverendo Marcelino, mais uma vez, que ore a Deus. Juntos lado a lado,
Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em vencer. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Que bom, ó Deus, poder ver que Tua palavra nos instrui com relação a tudo o que precisamos fazer, que devemos fazer, e, enfim, todos os nossos deveres, todos os nossos privilégios, o Senhor nos dá a direção muito correta para todas essas situações. Obrigado a Deus que para sermos abençoados pelo Senhor, da forma com a qual o Senhor tem para nos abençoar, o Senhor prescreve a adoração, o serviço a Ti mesmo. Deve a Deus ser respeitoso, que deve ser de honra a quem honra o Senhor mesmo. Obrigado a Deus porque o serviço ao Senhor, como temos sido desafiados nesses tempos específicos de pandemia, onde com certa liberdade e conforto temos, mas a responsabilidade fica aumentada ao Deus em podermos saber que nossa casa é a casa do Senhor, que ali o Senhor habita, e quem sabe, ó Deus, esse privilégio tem sido muito mais precioso do que estarmos juntos, porque no estarmos juntos é natural, é comum dizermos e sabermos que aqui a igreja é a casa do Senhor. Mas nossa casa muitas vezes é nossa casa, liberdade, onde nos sentimos à vontade. Mas, ó Deus, o momento de estar diante do Senhor é muito sublime, é muito solene. E nossa casa tem se tornado, nesses últimos tempos, a Tua casa. Lugar onde o Senhor tem sido honrado, onde o Senhor tem sido adorado por nós, em nosso conforto do nosso lar, mas conforme o Senhor requer. Obrigado a Deus porque isso tem sido um desafio e uma oportunidade preciosa para podermos desenvolver e aprender a adorar ao Senhor. E, ó Deus, clamamos que a bênção do Senhor continue a repousar sobre nós, por causa de nossa compreensão séria e clara e definida como o Senhor requer que nós o reconheçamos. E assim como temos aprendido a orar como o Senhor Jesus nos instrui, que perdoarmos uns aos outros como nós perdoamos, assim também nesses instantes, ó Deus, de podermos perceber que nós queremos ser abençoados pelo Senhor da forma pela qual nós o servimos. Momento, ó Deus, de muita preciosidade de percebermos isso. Obrigado, Deus, porque os tempos, ó Deus, que nos tens permitido são muito preciosos para podermos perceber coisas que talvez antes não tínhamos percebido. E podemos adorar, ó Deus, de fato, como o Senhor Jesus claramente instrui a mulher samaritana, em espírito e em verdade, e certamente em todo lugar. Receba, Deus, a nossa adoração do Teu povo que se reúne, que se reuniu para poder Te adorar. Receba a nossa adoração,
nosso reconhecimento do senhorio do Senhor sobre nossas vidas, de que nossa casa, o nosso lar é a tua casa, o Senhor está nesse lugar. Muito obrigado porque o Senhor está nesse lugar. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor tão doce do nosso Deus e Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, continue sobre nós, irmãos. Família do Senhor, para todos sempre. Amém.